Salve galera, mais um vídeo no canal. E hoje eu queria falar pra vocês sobre a importância de mudar o seu shape. Cara, em 2020, acho que antes da pandemia, 2020, 2021, cara, eu não cuidava do meu shape. Eu tinha um hábito como a maioria das pessoas tem. Bebia, comia porcaria pra caramba e não cuidava do meu físico, né? Tanto que, por eu ter uma má alimentação, eu tinha muita enxaqueca. Então, assim, por semana, tipo, eu vomitava umas 3 vezes por semana. Era uma coisa de louco, sabe? Por não ter uma alimentação saudável, por não cuidar do meu corpo. E aí, depois da pandemia, eu acho que eu tive um start, né? Acho que todo mundo teve, né? E eu comecei a querer cuidar do meu corpo. E eu entrei na academia, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na academia. E depois que eu entrei na academia, eu passei com um nutricionista. E, cara, foi uma das melhores decisões que eu tive. Porque quando eu passei com um nutricionista, eu aprendi a me alimentar de verdade. Então, era um projeto de 3 meses que o nutricionista tinha lá, um plano que ele fazia 3 meses, para você mudar o seu corpo. E ele fez a minha biopendância, eu acho que chama, quando mede todas as gorduras do corpo, essas coisas. E, cara, eu tava com 80 quilos e 36% por cento de gordura no corpo. Então, praticamente, quase, se fosse mais 20% de gordura, metade do meu corpo era gordura, eu não tinha músculo. Então, eu comecei a fazer esse projeto com ele de 3 meses. E, cara, foi uma mudança de vida surpreendente, porque eu perdi peso pra caramba. Eu saí de 80 quilos, fui pra, acho que 73 quilos. E o mais importante, a minha enxaqueca parou, porque, como eu falei pra vocês, eu comia muita porcaria. E às vezes a enxaqueca, ela se dá por conta da má alimentação, né? Então, tipo, eu comia muito lanche, muita pizza e essas porcariadas. E aí eu comecei a parar. E aí a minha dieta começou a ficar sendo comida de verdade, né? Tipo, vegetal, carne, enfim, coisa que todo mundo deveria comer. E, cara, essa foi a primeira mudança, mudar a minha alimentação. Porque isso não só mudou o meu corpo em si, na parte estética, mas como eu disse pra vocês, mudou também a questão da minha enxaqueca, a questão do meu estômago, porque eu tenho um estômago muito fraco também. Então isso foi o primeiro passo. E o segundo foi treinar. Eu comecei a treinar, peguei firme na academia e, cara, a academia não tenho nem o que falar, né? É uma coisa que realmente muda o nosso corpo. Ainda mais quando a gente tá no começo, né? Ali os 3 meses é aquela mudança surpreendente, assim. E eu queria falar pra vocês isso. Às vezes, cara, pra você mudar de vida, pra você ter uma qualidade de vida melhor, é tão simples, entendeu? E depois que eu mudei isso, a minha vida mudou totalmente. Depois que eu coloquei exercício físico e comecei a comer bem, a minha vida mudou radicalmente, entendeu? Então, às vezes, a sua vida tá meio estranha. Cara, às vezes o que tá faltando é você se alimentar bem. Às vezes o que tá faltando é você fazer um exercício, entendeu? Se você não gosta de musculação, faz uma corrida. Depois que eu comecei a malhar, eu comecei a correr também. Não gosto de correr, não gosto de malhar. Sei lá, faz uma natação, faz uma luta. Cara, faz alguma coisa que faz o seu corpo se movimentar, entendeu? Porque, querendo ou não, ser humano, os nossos ancestrais, eles eram seres que se movimentavam, entendeu? Praticamente o dia inteiro eles viviam correndo, andando, por causa da sobrevivência. Então, isso é uma parte da nossa genética, faz parte de nós, a gente se movimentar. E quando a gente não se movimenta, é uma coisa antinatural, entendeu? Então, faz um exercício físico, faz alguma coisa que faz o seu corpo se movimentar e depois muda a sua alimentação. Hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? Tipo, as comidas embutidas são muito mais gostosas do que as comidas naturais. Mas, cara, não vale a pena, entendeu? Não vale a pena. Não que eu deixei de comer lanche, não que eu deixei de comer essas porcariadas. Tipo assim, hoje é uma coisa que às vezes eu como, entendeu? Não é todo dia que eu como, uma vez por semana. Enfim, muda a sua alimentação, entendeu? Às vezes você tá precisando de uma mudança de alimentação, comer mais comida saudável, parar de beber, se isso for necessário. Eu parei de beber também, que toda vez que eu bebo eu passo mal, vomito. Então, assim, essas duas coisas, mudar minha alimentação e praticar atividade física, foi o que realmente transformou minha vida, sabe? E isso refletiu em vários campos da minha vida, tanto na minha questão espiritual, que melhorei espiritualmente,
na questão de relacionamento, cara, porque você vai vendo que, sei lá, tipo, você começa a ver o seu prime, né? Todo mundo tá falando essa frase, você começa a ver o seu prime, tipo, você começa a ver quanto é bom cuidar da sua saúde, quanto é bom você se cuidar. E eu falo, cara, mudou muito a coisa em mim porque até minha questão física, tipo, de aparência, tipo assim, quando eu era mais novo, eu tinha cara de velho, e hoje eu tenho 29 anos e as pessoas olham pra mim e falam, caramba, você tem 22, você tem 21. E assim, a minha alimentação, né? Tipo, parei de ter espinha no rosto, várias coisas mudaram, sabe? Então, às vezes, o que você tá precisando é uma mudança física e uma mudança de alimentação, entendeu? E isso vai refletir em várias coisas na sua vida. Aí você vai querer melhorar em outros pontos também. Como eu disse, pô, melhorei minha alimentação, melhorei o meu físico. Agora, automaticamente você vai querer melhorar o seu espiritual, vai querer melhorar sua parte emocional, vai querer melhorar sua parte financeira. Cara, é uma cascata isso daí. Então, começa a fazer alguma coisa, entendeu? Começa a andar, começa a correr, começa a mudar sua alimentação, para de tomar refrigerante, para de tomar cerveja, para de comer essas porcariadas, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada como a minha foi, cara. E hoje é um estilo de vida, entendeu? Assim, toda vez que eu tento, sei lá, beber ou comer alguma coisa diferente, eu passo mal. Meu corpo já não aceita mais, né? Esses tempos eu comi uma porção de camarão, tomei uma cerveja assim com meus colegas. Cara, na mesma semana eu já comecei a vomitar, coisas que não acontecia há anos, entendeu? Não acontecia mesmo, na verdade, né? Então, assim, o meu corpo já não aceita mais isso, sabe? E é muito legal isso, porque o seu corpo só aceita coisa saudável. Então, eu queria falar pra vocês, e vale a pena, cara. E quando você muda seu corpo, as pessoas não tem como notar. É uma coisa muito maneira, assim. Não que eu goste de me aparecer, mas, cara, tipo, eu não tenho um corpo com muita massa muscular, né? Eu posso definir o meu corpo como um corpo atlético, um corpo definido. Cara, as pessoas normalmente me elogiam, as pessoas ficam olhando. Então, assim, é uma coisa que aumenta a nossa autoestima também, sabe? Isso é assédio também. Enfim, acontece, mas eu não mudei por conta disso, né? Mas toda mudança, ela tem uma... Como posso dizer? Ela vem com isso, né? Tem os pontos bons e os pontos negativos. Mas é isso, cara. Muda de vida, faz atividade física, muda a sua alimentação, porque eu tenho certeza que você vai mudar o seu estilo de vida e você vai ver como isso vai melhorar pra você. Beleza? Tamo junto.